Então, na aula de antes de ontem, a gente falou sobre o espalhamento Compton, né? E a gente fez um cálculo usando as relações da relatividade, né? Da energia cinética de partículas relativísticas, e descrevemos teoricamente o deslocamento Compton. Usando relações de relatividades e teoria quântica. Então, o que seria o espalhamento Compton? Consiste em você fazer uma radiação de comprimento de onda inicial lambda zero, incidir sobre um alvo. Neste caso aqui, essa radiação são raios-x, e o alvo é uma amostra de grafite, né? De tal forma que essa radiação ela pode incidir sobre esse alvo, né, com um determinado ângulo de incidência, que esse ângulo a gente chamou de ângulo θ, né? Então, esse ângulo θ aqui, ele pode variar de 0 até 180 graus, né? E você analisa a radiação espalhada por esse alvo, né? Usando o auxílio aqui de fendas colimadoras de chumbo e um cristal móvel, né, que vai te dar qual é o comprimento de onda espalhado, e um detector que vai te dar a intensidade desse comprimento de onda. Então, você pode medir aqui e construir um gráfico, né, da intensidade em função do comprimento de onda. Então, esse foi o experimento de Compton, e os resultados obtidos experimentais foram esses aqui, que mostrou que existe um deslocamento, né, e à medida que o ângulo de incidência aumenta, você tem um pico, né, com intensidade máxima deslocado em relação à radiação, ao comprimento de onda da radiação incidente, né? E essa diferença aqui entre esses dois picos, né, é o que a gente chama de deslocamento Compton, né? E os resultados experimentais mostraram que esse deslocamento era dependente tão somente do ângulo de incidência da radiação. A gente usou a teoria quântica, né, usou o fato de que a energia do fóton é hν, e as relações da relatividade, né, do ponto de vista relativístico, a gente tem que a energia de uma partícula relativística, energia cinética mais energia de repouso, né? Usou o fato de que o fóton é uma partícula, né, que colide com outra partícula, igual duas bolas se colidem numa mesa de bilhar, e aplicou o princípio da conservação do momento para estudar esta interação entre o fóton e o elétron. E este estudo nos levou a calcular o que a gente chama de comprimento de onda Compton, né, ou deslocamento Compton. E essa relação que a gente obteve mostrou aí que o deslocamento Compton, de fato, né, conforme previu o resultado experimental, depende apenas do ângulo de incidência, né, como está mostrado aí nessa relação. Lambda C é o comprimento de onda Compton, é uma constante, né, que é calculada por meio da razão entre a constante de Planck a massa do elétron e a velocidade da luz, né, e sendo uma constante, essa constante, o valor dela é 0,0243 anos. Na aula de hoje, o que a gente vai fazer é fazer algumas análises, né, dos resultados obtidos por Compton e resolver alguns exercícios. O que acontece, né, para o caso em que esse ângulo de incidência compreende entre 0 e 180. 0 grau significa que você tem uma tal, né? 0 graus você está jogando 0 graus você está jogando o feixe de raio-x, né, frontalmente com esse alvo de grafite. Então, em todos estes valores para θ de 0 a 180 graus, a equação obtida por Compton, ela reproduz os resultados que foram observados experimentalmente.
Então, a gente pode dizer que dentro desses intervalos de ângulo, né, o resultado obtido por Compton reproduz resultados experimentais, né? Qual foi o resultado obtido por Compton? Que o delta lambda, que é lambda 1 menos lambda 0, sendo lambda 1 o comprimento da radiação espalhada, lambda 0 o comprimento da radiação incidente, é igual a lambda c, que é o comprimento de onda Compton, né, que é uma constante, é a constante de Planck dividido pela massa do elétron multiplicado pela velocidade da luz, multiplicado por menos 1 cosseno do ângulo de incidência, do ângulo θ, que é o ângulo de incidência. Então, dentro desse intervalo de ângulo de incidência, de 0 a 180 graus, o resultado obtido por Compton reproduz resultados experimentais. Bom, se θ for igual a 0, o que a gente tem? Uma colisão de raspão, né? Se θ for igual a 180, uma colisão frontal. Então, veja, se θ for igual a 0, cosseno de 0 dá 1, 1 menos 1 dá 0, então não haverá deslocamento Compton. Né? Então, o deslocamento de Compton vai ser 0. Mas se você tem uma colisão frontal, θ igual a 180, cosseno de 180 menos 1, com o menos daqui vai dar 2, né? Então você vai ter duas vezes o comprimento de onda Compton, né? Ou seja, para este caso, o deslocamento Compton vai ser 2 vezes lambda c, que é igual 2 vezes a constante de Planck, dividido pela massa de repouso do elétron e multiplicado pela velocidade da luz. A gente pode explicar também, usando os resultados obtidos por Compton, né, o primeiro máximo que aparece aqui, onde o comprimento de onda espalhado é igual ao comprimento de onda incidente. Então, esses resultados eles vão explicar o aparecimento do primeiro máximo no deslocamento Compton. O que ocorre é o seguinte: você tem no átomo, no alvo lá, elétrons que são fortemente ligados aos átomos. Então, quando você faz incidir um comprimento de onda sobre esse alvo, esses elétrons que estão fortemente ligados ao alvo também vão participar do processo de colisão. E se esse elétron não é ejetado, quando o comprimento de onda, a radiação incide sobre esse alvo, se o elétron não é ejetado, né, e o que acontece? O recuo vai ser do próprio átomo no qual esse elétron permaneceu preso. Né? O que acontece, então, é que isso é uma característica devido ao fato da massa do átomo ser muito grande em relação à massa do elétron. Né? Então, não vai ocorrer a liberação do elétron com o espalhamento de onda. Tem que o senhor repetir, professor? Eu não entendi muito bem. Eu vou escrever. Tá? Então, o fato que você tem o aparecimento do primeiro máximo está relacionado ao fato de que os elétrons que são fortemente presos ao núcleo do átomo, eles não são liberados. Eles não escapam, né, eles não são ejetados pelos átomos. Então, o que acontece? Como que esses elétrons eles são fortemente ligados aos átomos, eles vão participar do processo da colisão e não vão ser ejetados pela radiação incidente. De tal forma que para esses casos, né, em que não ocorre a liberação desses elétrons, a radiação ela é espalhada, né, com um comprimento de onda bem próximo do comprimento de onda incidente, né, porque ela não transfere momento para esse elétron. Quando os elétrons estão fortemente ligados ao átomo, o comprimento de onda Compton, né, nesse caso, vai ser calculado usando a massa do átomo e não a massa do elétron. Por quê? Porque quem recua não vai ser o elétron. O recuo vai ser devido ao átomo. E esse recuo vai ser muito pequeno, obviamente. Porque, por exemplo, se você for considerar a massa de um átomo de carbono
com a massa de um elétron, né, a massa do átomo de carbono é em torno de 22.000 vezes maior do que a massa do elétron. E isso consideravelmente afeta, né, o processo de espalhamento. Bom, então, porque a gente sabe que a massa do elétron, né, é muito menor do que a massa do átomo. Então, a gente pode escrever aqui que a massa de um átomo de carbono é em torno de 22.000 vezes a massa do elétron, né? Isso aqui para o átomo de carbono. No efeito Compton, o que espalha os fótons? Os fótons são espalhados pelos elétrons. Pelos elétrons. Bom, o primeiro tipo de elétrons que participa do processo são os que são liberados na colisão. Esses elétrons que são liberados na colisão, os fótons têm comprimento de onda alterado. Mas também existem elétrons que participam desse processo e que não são liberados após a colisão, né? Então, são elétrons que permanecem ligados após a colisão. E o que acontece com esses elétrons que permanecem ligados após a colisão? Então, nesse caso, os fótons não têm o comprimento de onda alterado. Nesses casos, em que o fóton não tem comprimento de onda alterado, o espalhamento de fótons, né, ele recebe o nome, né, de espalhamento Thompson. Por que ele recebe o nome de espalhamento Thompson? Porque ele foi observado e explicado, ele foi observado experimentalmente e explicado em 1900, né, pelo Thompson, né? E o Thompson usou a teoria eletromagnética clássica para explicar esses elétrons que não têm o comprimento de onda modificado durante um processo de espalhamento. E hoje a gente vai ver, né, em que região se encontra do espectro eletromagnético essas radiações cujos fótons não sofrem modificações no seu comprimento de onda quando espalhado por um alvo, né? Embora seja conhecido como espalhamento Thompson, né, porque num contexto histórico foi explicado antes, né, do espalhamento Compton, os resultados quânticos obtidos por Compton também conseguem explicar, né, os resultados clássicos obtidos por Thompson. Então, dentro deste espectro, né, dentro desses espectros, os resultados clássicos e quânticos, eles são equivalentes, né? E aí eu vou mostrar para vocês qual é esse espectro onde o resultado clássico e quântico, eles se equivalem. Esse caso é conhecido como espalhamento Thompson. E ele foi observado por... o nome do cara é Joseph John Thomson. Nesse espectro de espalhamento, né, espectro de espalhamento Compton, então a gente tem a teoria clássica e também a teoria quântica proposta por Compton, explicando o mesmo fenômeno. Então, quais são os intervalos de radiação, né, que é explicado por um
tanto pela teoria quântica quanto pela teoria clássica, e qual é o espectro da radiação que é explicado somente pela teoria quântica. Se você tem radiação incidente abaixo do espectro visível, né, o que está abaixo do espectro visível? Né? É o infravermelho, é o micro-ondas, são as ondas de rádio. Né? Então, esses espectros eles têm comprimento de ondas grandes. E se o comprimento de onda é grande, lembrando que comprimento de onda é inverso da energia, da frequência, e a frequência é diretamente proporcional à energia. Então, a gente está falando de radiações de baixa energia. Então, essas radiações de baixa energia, elas não provocam deslocamento Compton, ou provocam um deslocamento Compton muito pequeno, próximo de zero. Quando eu falo de deslocamento Compton, é a diferença entre o comprimento de onda da radiação espalhada com o comprimento de onda da radiação incidente. Então, é o lambda 1 menos o lambda 0. Então, nesses casos, os elétrons não são liberados na colisão. Né? E é nesse espectro que a gente tem o espalhamento Thomson. Se os elétrons não são liberados, então, a gente tem delta lambda, né, próximo de zero, e isto leva ao fato de que o comprimento da onda da radiação incidente é aproximadamente igual ao comprimento de onda da radiação espalhada. Se lambda tende ao infinito, altos valores para o comprimento de onda, a energia tende para um valor muito baixo. E aí, neste caso, né, os resultados quânticos são equivalentes aos resultados clássicos. E quando os resultados quânticos são equivalentes aos resultados clássicos, né, o espalhamento Thomson ele é predominante. Então, o que acontece agora para o caso em que lambda tende a zero? Quando lambda tende a zero, nós temos raio-x e, principalmente, a radiação gama. Radiação gama emitidos por átomos, né, com átomos extremamente pesados e instáveis. Então, neste caso, o espalhamento Compton começa a ficar mais importante, né? Ou seja, as explicações quânticas, os resultados quânticos começam a prevalecer em relação aos resultados clássicos. Então, chama-se raio-x, né, porque foi uma radiação que foi descoberta por Roentgen, né, e ele não sabia que tipo de radiação que era ou por que aquilo estava acontecendo, né? Eu posso rapidamente falar dessa radiação, talvez no final da aula de hoje ou mais para frente. Mas era uma radiação que surge quando você desacelera elétrons de altas energias. Nesse caso, né, em que você tem altos comprimentos, baixos valores para comprimento de onda, né, o espalhamento do fóton sempre vai fazer com que elétrons sejam liberados dos átomos. Então, nesse caso, quando você usa esse tipo de radiação, sempre vai ter elétrons que serão espalhados. E aí, o espalhamento Compton, ele torna-se predominante. Em casos em que lambda é pequeno, os resultados clássicos não explicam, né, o processo de espalhamento da radiação. Nessa mesma região, teorias clássicas, elas vêm de explicar o espectro de radiação do corpo negro. Muito bem, então eu trago aqui o espectro, né, que vai desde comprimentos de onda muito pequeno. A seta apontada aqui para a esquerda significa altas energias, e a seta apontada para a direita representa baixas energias. Né? Então, nessa região de baixa energia, você tem um comprimento de onda grande, né? E esse é o espectro das ondas de rádio, do infravermelho, né? que é separado do espectro ultravioleta e raio-x, né? Pelo espectro visível da radiação. Então, à medida que o comprimento de onda vai ficando pequeno, né, em torno dessa região, o efeito Compton começa a ser preponderante, né? Ou seja, a teoria quântica consegue explicar o espectro de radiação, né, o espalhamento da radiação,
melhor do que a teoria clássica. Então, a teoria clássica começa a falhar, né, à medida que você vai se aproximando aqui dos raios X, raios gamas. Vou deixar aqui para vocês 2 exemplos para vocês fazerem, tá? E enquanto vocês fazem, eu vou dar aí uns minutinhos para vocês fazerem. É o exemplo 2 e o exemplo 3, relacionados com o deslocamento cômputo. Então, no exemplo 2, você tem fotos de comprimento de onda de 0,0024 nanômetro, que vai incidir sobre elétrons livres, né? E você vai calcular aí o comprimento de onda do fóton